Então, pessoal, eu estava explicando para vocês o comportamento da oferta, não foi isso? Primeiro eu falei que a oferta no curto prazo, ela vai ser o quê? Uma curva deitadinha, horizontal, né? Eu chamo totalmente elástica, né? Depois ela vai crescendo, depois ela se torna totalmente inelástica ou vertical, não é isso? Por quê? Porque nós estamos no curto, médio e longo prazo, né? Vamos mostrar aqui, né, a curva. Então, eu mostrei aqui para vocês, né? Nós tínhamos nesse trechinho curto prazo, médio prazo, que eu também posso chamar de curto prazo, e longo prazo, certo? Como é que funciona a demanda, hein? A demanda agregada, que eu vou chamar de oferta agregada, tá? Por que oferta agregada? Porque quando eu trato em macroeconomia, eu vou me preocupar com a oferta de todos os bens e serviços da economia. Não vai ser com a oferta de um produto. Uma oferta de um produto vai ser a microeconomia que vai estudar. A macroeconomia vai estudar tudo de forma agregada, junta. Então, todos os produtos produzidos por todas as empresas vai ser chamado de oferta agregada. Certo? E demanda agregada? A demanda agregada é a demanda que vai ser realizada por todos os setores da economia. Não é só uma pessoa ou uma família, não. Vão ser todas as famílias, todas as empresas, todos os setores do governo e todo o setor externo. Certo? Isso é chamado de demanda agregada. Bem, nós sabemos que quando o preço está muito alto, a demanda por bens e serviços diminui. Né? E quando o preço está baixo, a demanda por bens e serviços aumenta. Então, a curva de demanda ela é uma curva decrescente. Então, imagina que eu tivesse aqui uma curva decrescente. Certo? Aqui seria a demanda agregada. Vou mudar a cor aqui. Demanda agregada. Demanda agregada. 1, tá certo? Vamos supor que o governo estimulasse essa demanda, fazendo com que ela aumentasse. Ela viesse para aqui, ó. Demanda agregada 2. O que eu observo? Eu observo que com essa demanda, com o aumento da demanda, a quantidade produzida vai aumentar. Ou seja, as empresas vão produzir mais bens e serviços, mas o preço permanece o mesmo, certo? Agora, conforme vai passando o tempo, né? Vamos supor que a demanda estivesse agora aqui. Se mudar aqui a cor, né? Porque não muda. Então, vamos supor que a demanda estivesse aqui. Demanda agregada 3. E, de repente, por algum motivo, o governo estimulou essa demanda, que depois nós vamos ver o que pode estimular a demanda, e ela passasse para a demanda agregada 4. O que eu observo? Eu observo que a quantidade produzida aumenta. Ó, não aumenta tanto quanto estava aumentando aqui, né? Por quê? Porque o preço aumentou. E aqui o preço também aumenta, né? Agora, vamos supor que eu estivesse com a minha demanda aqui, ó. Peraí. Vou colocar a cor azul aí. Comigo não funciona, só funciona com ela. Então, vamos ver aqui, demanda agregada 5, fosse aumentasse por algum motivo para demanda agregada 6. Certo? Então, o que acontece? Eu estava aqui, passei para aqui. O que aconteceu com a quantidade produzida? A quantidade produzida não aconteceu nada. Vamos ver aqui, ó. Não dá. Quero colocar o verde, mas ele não vai. Foi. Então, a quantidade produzida, ó, não aumenta. Por quê? Porque ele já está na sua capacidade produtiva máxima, né? Então, o que aumenta aqui? Apenas os preços. Como os preços aqui são totalmente flexíveis, eu falo que aqui é longo prazo, tá certo? Muito bem. Então, o que a macroeconomia estuda? Eu acabei de falar para vocês que a macroeconomia vai se preocupar com o comportamento agregado da economia. Então, o que ela vai se preocupar? Vai se preocupar com o produto agregado. Né? Produto agregado. Como eu falei para vocês, todo produto gera renda de igual valor, né? Então ela vai se preocupar também com a renda agregada, certo? Em determinar a renda agregada, certo? Ela vai se preocupar com o emprego, o nível geral de emprego da economia. Então, não é o emprego de um setor, de uma fábrica, é o emprego geral da economia. Vai se preocupar com o nível geral de preços, né? E, por conseguinte, nós sabemos que quando os preços estão subindo, né, ocorre inflação.
E quando os preços estão caindo, ocorre deflação. Então, inflação e deflação. Então, vai se preocupar também com o estudo da inflação, a definição da inflação, né? Ela vai se preocupar, aqui eu não falei produto, quando o produto está aumentando, eu digo que está havendo um crescimento econômico. Então, vai estudar o crescimento econômico ou uma recessão, né? Quando o produto está diminuindo. Aqui não tem renda, uma das formas de renda é o salário. Então, vai querer estudar, né, a taxa de salário da economia, né? Ela vai se preocupar também com a taxa de juros da economia, né? Vai se preocupar com a taxa de juros da economia. Juros é o preço da moeda, né? Ela vai se preocupar com a taxa de câmbio. O que é câmbio? É a relação de preço entre as moedas, né? Moeda brasileira e outra moeda. Por exemplo, quantos reais eu preciso para comprar um dólar, né? Vai definir a taxa de câmbio. Ela vai estudar também o balanço de pagamentos. Vou colocar aqui, balanço de pagamentos. O que eu registro no balanço de pagamentos? Eu vou registrar todas as transações entre o Brasil e os outros países, ou seja, entre residentes e não residentes de um país, tá certo? Então, todas as transações que ocorrerem entre o país e o outro, né, entre residentes e não residentes, vai ter que ser registrado no balanço de pagamentos, certo? E tudo isso vai ser pelas médias globais, né? Ou seja, você não vai querer saber o comportamento individual de uma pessoa, de uma empresa, de um setor, né? Vai ser pelas médias globais e de forma agregada, todos juntos, tá bom? Então, quando eu falo de forma agregada, quais são esses setores da economia que eu agrego? Quais são os setores da economia? Então, eu tenho de um lado as famílias. Do outro lado, eu tenho as empresas. De outro lado, eu tenho o governo. E do outro lado, eu tenho o setor externo. Tá certo? Então, eu tenho os 4 setores da economia. Certo? Que isso aí a gente precisa saber bem direitinho. Tá bom? Bem, aí eu tô falando para vocês de produto, doutor. Todo produto gera renda de igual valor. Mas como é que eu meço o produto da economia? Né? Porque a economia produz muitas coisas, né? Desde um alfinete até um navio. Né? Então, como é que eu calculo o produto da economia? Né? Então, para eu calcular o produto da economia, eu tenho que converter tudo que eu produzo em uma coisa chamada moeda. Então, ela vai ser um conversor. Então, quando eu digo assim, eu produzo um navio, eu não vou falar que eu produzo um navio, eu produzo, vamos supor, 100 milhões de reais. Quando eu falo eu produzo um alfinete, produzo 1 centavo, por exemplo. Né? Então, se eu produzir só um navio e um alfinete, eu vou falar que eu produzo 100 milhões de reais mais de 1 centavo, que dá 100 milhões de 1 centavo, certo? Então, como é que eu fiz isso? Né? Eu peguei, para calcular o produto da economia, eu fiz o somatório de tudo aquilo que eu produzi em quantidade vezes o preço do produto. Certo? Então, se eu produzir, por exemplo, 100 alfinetes já 1 centavo, então eu produzi R$ 1. Se eu produzir 2 navios já 100 milhões, eu produzi 200 milhões. Certo? Então, o produto vai ser o somatório de preços vezes quantidade. Certo? Agora, quando eu falo em produto, existe um termozinho utilizado em produto per capita. O que é produto per capita? Quando eu for escrever produto per capita, como esse per capita é um nome latim, você coloca entre aspas, tá? Ou então em itálico, né? O que é o produto per capita? É o produto por pessoa. Ou seja, eu vou pegar o produto da economia, vou pegar o produto e eu vou dividir pelo número de pessoas. Né? Aí eu chamo isso número de pessoas residentes, certo? Eu divido pelo número de pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que o país tenha produzido 100 milhões. Coloca aqui a azulzinha, por favor. Tenha produzido 100 milhões. Cem mil, tá bom? Tenha produzido 100 mil, para facilitar, tá? Esse foi o produto. Eu peguei preço e quantidade e deu 100 mil.
e tem 100 pessoas nesse país. Então, quanto é o produto per capita? Eu corto 0 aqui, vai dar 1.000 pessoas, mil reais por pessoa. Não é isso? Então, o produto per capita é 1.000 reais. Aí eu pergunto para vocês, então quer dizer que cada uma dessas pessoas recebeu 1.000 reais? Cada uma? Com certeza? Não, não necessariamente. Por quê? Porque para cada uma ter recebido os 1.000 reais, deveria haver uma distribuição perfeita de renda, certo? Eu ia pegar os 100 mil que foi gerado, dividido pelo 100 número de pessoas, e daria 1.000 reais para cada uma, certo? Mas não necessariamente isso acontece. Né? Pode ser que uma pessoa só tenha recebido os 100 mil e as outras 99 não tenham recebido nada, certo? Então haveria uma concentração total de renda, tudo numa mão de uma pessoa só. Né? Então, o produto per capita, ele serve para você fazer comparação entre países. Você pega todo o produto ou toda a renda gerada, quando eu falei produto per capita, pode ser renda per capita também, tá? Porque todo produto gera renda de igual valor. Então, você pega todo o produto ou toda a renda gerada naquele país e divide pelo número de pessoas residentes, e esse número de pessoas residentes, a gente vai ver quanto cada um teria recebido se houvesse uma justa distribuição de renda. Tá bom? Então, o produto per capita, ele não é um bom indicador de bem-estar social. Por quê? Porque pode até você ter um produto per capita alto, mas não necessariamente está todo mundo vivendo bem. Por quê? Porque pode haver uma concentração de renda. Tá? Ah, Luiz, existem outros mecanismos para a gente calcular, para a gente definir se aquela sociedade está vivendo bem, se ela há uma justa distribuição de renda, se há uma qualidade de vida melhor? Sim, nós temos o índice de Gini e nós temos o IDH, certo? São dois mecanismos, né, bem mais, vamos dizer assim, razoáveis, né, para se medir bem-estar, porque o produto per capita pode incorrer nessa falha, tá certo? Então, vamos ver aqui outro assunto. Uma coisa importante a ser dita, né, é isso daqui que eu vou falar agora. Eu disse para vocês que todo produto gera renda de igual valor. Não foi isso? Gera renda de igual valor. E todo produto, para ser produzido ou para ser consumido, ele vai haver necessidade de uma despesa ou dispêndio, tá? Tanto faz. Então, eu posso dizer que todo produto será igual à renda gerada e igual ao dispêndio gerado, certo? Acontece que essa relação ela está acima da igualdade, porque quando eu falo em igualdade, normalmente a gente vê uma relação de causa e efeito, ou seja, para uma coisa acontecer, a outra tem que acontecer, certo? Mas aqui não existe essa relação de causa e efeito, porque elas ocorrem simultaneamente. Então, no momento que está sendo produzida alguma coisa, está sendo gerado renda. E no momento que está sendo produzida alguma coisa, está havendo uma despesa. E no momento que se quer adquirir o produto que está sendo produzido, se realiza também uma despesa. Então, como essa relação é muito acima da igualdade, eu chamo ela de identidade. Então, isso aqui eu chamo de identidade macroeconômica. Identidade macroeconômica. Certo? E vou colocar, ao invés de 2 tracinhos, 3 tracinhos, para mostrar que elas são idênticas, elas ocorrem simultaneamente. Ah, Luísa, mas explica isso direito. Vamos supor que eu quero produzir uma mesa, tá? O que é produto? Produto é tudo aquilo que toma forma de bens e serviços. Mas para ser mais fácil, vamos pegar um bem, que é você materializando, fica mais fácil de entender. Então, vamos supor uma mesa. Vamos supor uma mesa como essa, tá? Então, eu vou produzir uma mesa. Para eu produzir uma mesa, eu preciso de algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso é de madeira, de prego, etc., né? Que eu chamo isso de matéria-prima, tá? Chamo isso de matéria-prima. Ou, se você quiser, você pode chamar de terra. Por que terra? Porque é de onde eu tiro a matéria-prima, certo? Então, eu preciso de terra. Eu preciso de mão de obra. Eu preciso de mão de obra. Ou, se você quiser, você pode colocar trabalho, tá? Tanto faz. Trabalho. Alguém que vai realizar, vai fazer essa mesa. Eu preciso de capital. Esse capital tanto pode ser o capital físico, que se refere a máquinas, equipamentos, instalações,
como pode ser o capital financeiro, que é o dinheiro para poder comprar essas máquinas, esses equipamentos, certo? Então, o capital pode ser o físico e o financeiro. E eu preciso que alguém se decida a fazer essa mesa, que é o empreendedor. Então, eu preciso de empreendimento. Alguém que queira correr o risco do negócio, certo? A esses elementos necessários para produzir qualquer bem ou serviço, eu dou o nome de fatores de produção. Então, vocês vejam que o problema da macroeconomia, às vezes, é o economês. Fatores de produção. Bem, minha letra não é horrorosa assim não, viu? Porque aqui não está ajudando. Fatores de produção. Então, o que são fatores de produção? São elementos necessários para produzir qualquer coisa. Certo? Aí são fatores de produção. Você pode chamar também de insumos. São os elementos necessários para produzir qualquer coisa. Quais são eles? Matéria-prima, mão de obra, capital e empreendimento. Certo? Agora, a quem pertence esses fatores de produção? Quem são donos? Quem é dono da terra? Quem é dono do trabalho? Quem é dono do capital? Quem é dono do empreendimento? São as famílias, certo? E elas só vão disponibilizar isso para as empresas mediante um pagamento, certo? E qual seria esse pagamento? Então, qual seria o pagamento desses fatores de produção? Da terra, eu teria que pagar um aluguel, certo? Aluguel. Para a mão de obra, eu teria que pagar um salário. Para o capital, vamos pensar o capital financeiro aqui, eu vou pagar juros. E o empreendimento, que é o risco do negócio, vou pagar sob a forma de lucro. Então, quer dizer que salários, juros de aluguéis de lucros vão ser chamados de remuneração dos fatores de produção. Remuneração dos fatores de produção. Remuneração dos fatores de produção. A remuneração dos fatores de produção, eu dou outro nome, eu dou outro nome que é sinônimo à remuneração dos fatores de produção, que se chama renda. Então, o que é renda? Renda é a remuneração dos fatores de produção. E quais são as remunerações dos fatores de produção? Salários, juros, aluguéis de lucros. Salários, juros, aluguéis de lucros. Certo? Então, não esqueçam disso, que a maioria das pessoas pensa que renda é só salário. E não é. Quando você faz sua declaração do imposto de renda, se você tiver algum aluguel, você tem que declarar lá, porque aluguel é renda. Se você tiver lucro, você vai declarar. Se você receber juros, você vai declarar. Certo? Então, salários, juros, aluguéis de lucros são renda. Certo? Então, imagine o seguinte, que você produziu essa mesa e você vai pagar pela matéria-prima que você está usando, pela terra que você utilizou para tirar essa matéria-prima, você vai pagar um aluguel. Vamos supor que esse aluguel seja no valor de 30. E você vai pagar um salário para o operário, né? Vamos supor que você vai pagar um salário de 50. E você vai ter que pagar os juros lá no banco, você pegou dinheiro para comprar as máquinas de equipamentos, montar seu negócio, né? Então, você vai pagar uns juros, vamos supor aqui, de 40. E você vai querer um lucrozinho também, né? De quanto? Né? Vamos supor que você vai querer um lucro aqui de 30 também, se é modesto. Certo? Se eu somar tudo isso, quanto é que eu vou ter, hein? 50, 80, 120, 150. Eu vou ter gerado uma remuneração de 150. Certo? Então, na hora que eu estou produzindo alguma coisa, eu estou gerando uma remuneração de 150. Então, qual foi a renda gerada? 150. Se eu quiser comprar esse produto, quanto é que eu vou ter que pagar por ele? 150, que foram os meus custos, né, de produção. Luiz, mas não tem outros? Eu estou considerando um modelo simples, que não tem impostos, tá certo? Considerando um modelo que ele não se socorreu a nenhum bem intermediário para produzir isso, ele utilizou só isso. Imagina que ele esteja utilizando apenas isso para produzir a mesa. Né? Então, quer dizer, ele gerou uma renda de 150. E quanto vai ter que custar essa mesa? 150. Né? Ah, mas e o lucro? O lucro está embutido, é 30. Certo? Se ele tivesse reduzido o lucro para 20, a mesa seria 140 e a renda gerada seria de 140. Certo? Então, quer dizer, dá para vocês perceberem que essa renda gerada é exatamente igual ao produto? E para eu adquirir esse produto, né, o dispêndio necessário para adquirir o produto vai ser também 150?
E também para produzir esse produto eu tive um dispêndio de 150, né? Então quer dizer que todo produto ele vai gerar uma renda de igual valor e vai ser igual o dispêndio para produzir esse produto ou para adquirir esse produto, certo? Então isso é tautológico. Produto, renda e dispêndio serão sempre iguais, tá certo? Aí você fala assim, Luísa, mas vamos supor que eu esteja fazendo a mesa e falta pintar aqui, falta colocar esse acabamento aqui da mesa, tá certo? Quer dizer, como eu ainda não tive esse dispêndio, que é a tinta para colocar na mesa, sei lá, o acabamento, né? Então, ela só vai valer 130. E eu também não estou utilizando todos os fatores produtivos, eu estou deixando de utilizar alguma matéria-prima. Então, ela vai valer 130. Então, a renda gerada por ela vai ser quanto? 130. Isso é para vocês entenderem que o produto gerado na economia, ele vai ser a soma do produto acabado e do produto inacabado. Por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo carteiras escolares, né? Aí você produziu 100 carteiras escolares, bonitinhas, direitinhas, e 10 ainda faltava você colocar a mesinha da carteira escolar, aquela mesinha que fica para você escrever. Faltava você colocar. Aí eu pergunto para vocês, você produziu 100 carteiras escolares completinhas e 10 que ainda falta acabar, ou você produziu só 100 carteiras escolares completinhas? Você produziu as 100 mais as 10. Então, não é porque está inacabado que você não tenha produzido. Você produziu, mas não produziu ainda completo, certo? Então, o produto da economia vai ser a soma do produto acabado e do produto inacabado, certo? Então, isso também é importante vocês entenderem para a gente já dar uma pinceladinha para vocês do que a gente vai falar mais adiante, tá bom? Então, é importante que, quando eu estou produzindo, eu estou gerando renda simultaneamente, certo? Simultaneamente, né? Então, agora, por uma convenção, se estipulou, por exemplo, que o salário do trabalhador vai ser pago de 30 em 30 dias, ou de 15 em 15 dias, certo? Mas não quer dizer que ele não tenha gerado renda. Na hora que ele está produzindo, ele está gerando renda. No mesmo momento que ele está produzindo, ele está gerando renda. Independente de ele ter acabado o serviço ou não, tá certo? Bem, diante disso, né, dos fatores de produção e da remuneração dos fatores de produção, nós podemos montar uma coisa chamada fluxo circular da renda. O fluxo circular da renda. O que é isso? O que acontece? Se eu colocar de um lado as famílias e de outro lado as empresas, vamos colocar aqui as famílias, é um modelo simplificado. Por quê? Porque eu vou considerar só famílias de empresas. Eu não vou considerar governo nem setor externo, tá certo? Então eu tenho famílias de empresas. Aí eu vou aqui circular isso, tá? Famílias e empresas. O que acontece? As famílias, elas disponibilizam para as empresas fatores de produção. Quais são mesmo os fatores de produção? Matéria-prima, mão de obra, empreendimento e capital. Elas disponibilizam porque elas são donas. Olha, uma vez caiu numa prova falando capital, né? Você vai... não, os juros, ele vai dizer assim, os juros são remuneração para quem? Quem é que recebe juros? Né? Bem, os juros é a remuneração do capital. Quem é dono do capital? Não são as famílias? Então, quem é que vai receber esses juros? As famílias. Você fala, Luiz, mas não são os bancos, não? Não, os bancos são intermediários, pessoal. Eles intermediam, né? Mas quem é dono daquele dinheiro são as famílias. Então, quando as famílias elas disponibilizam fatores de produção, que é mão de obra, capital e empreendimento, as empresas remuneram esses fatores de produção sob a forma de renda. O que é renda mesmo? Salários, juros, aluguéis e lucros. Às vezes, para facilitar o modelo, ele coloca só salários e lucros, certo? Ele que já apenas não está querendo focar, né, os tipos de remuneração, está apenas mostrando para vocês que existe um fluxo, né? Que as famílias elas vendem fatores produtivos para as empresas, disponibilizam esses fatores produtivos mediante uma remuneração. E essa remuneração vai ser sob a forma de renda. Aí as famílias, quando adquirem essa renda, aí elas vão comprar o quê? Os bens e serviços das empresas. Então, os bens e serviços, que são os produtos, vão das empresas para as famílias, porque são as empresas que produzem. Aí as famílias vão o quê? Remunerar por esses bens e serviços. Certo?
Vejam que aqui, olha, eu vou ter o mercado de produtos, certo? Aqui eu vou ter os produtos, o produto em si, né? O mercado de produtos. E aqui eu vou ter o mercado dos fatores produtivos, onde são vendidos os fatores produtivos e são pagos por eles. Então aqui eu tenho o mercado de produto, onde são vendidos os produtos e pagos por eles. Mas se você for observar, aqui dentro eu tenho os fatores de produção e os bens e serviços. E aqui dentro eu tenho então o lado real da economia, certo? Então aqui dentro eu tenho o lado real da economia. Agora, aqui fora, eu tenho um lado monetário da economia. Isso é a moeda, tá saindo, olha, renda para as famílias e voltando, né, quando elas adquirem os bens e serviços. Monetário. Então, eu posso dizer que o fluxo, aqui é um fluxo, ó, fatores de produção indo para lá, bens e serviços indo para as famílias, dinheiro indo para as empresas, renda indo para as famílias. Existem 4 fluxos aqui, né? Eu posso dizer que esse fluxo interno é o fluxo real e o fluxo externo é o fluxo monetário. Mas vejam bem, os fatores de produção, eles vão das famílias para as empresas e não voltam. Os bens e serviços vão das empresas para as famílias e não voltam. Agora, o dinheiro que vai das famílias volta para elas de forma de renda. Vocês estão vendo? Por isso que eu digo que o fluxo da renda, ele é circular. Ele vai e volta. Certo? Tudo bem? Então, é isso daí, tá bom? Vamos aqui para outro assunto. Vamos definir aqui o que são estoque e fluxo. Estoque é uma quantidade que pode ser medida em qualquer ponto de tempo, certo? Em qualquer momento você pode medir. Né? E fluxo é uma quantidade de qualquer coisa que você só pode medir num espaço de tempo. Então, por exemplo, se você tiver uma torneira e abrir, né, a água que está saindo dessa torneira é um fluxo. Você não consegue medir, porque quando você estiver medindo já está saindo mais. Não é isso? Agora, se você tiver uma caixa d'água embaixo dessa torneira, a água que está caindo nessa caixa d'água, ela pode ser a todo momento medida. Né? Coloca lá uma régua milimétrica, toda hora que você for, você é capaz de medir quanto é que tem de água nessa caixa d'água. É um estoque. Certo? Então, estoque é uma medida que pode ser medida num ponto de tempo e fluxo é uma medida que só pode ser medida, é uma quantidade que só pode ser medida num espaço de tempo. Tá certo? Aí o que acontece? Nós temos algumas variáveis macroeconômicas que são sempre estoque e tem umas que só são sempre fluxo. Né? Então, quais seriam? Então, nós vamos colocar aqui uma tabelinha, certo? Vamos colocar aqui estoque, vamos colocar fluxo. Às vezes, ela não parece tão óbvia de ser distinguida. Então, vocês vão decorar, tá certo? Então, o que eles mais perguntam de estoque e de fluxo é com relação à dívida e ao déficit. Né? Déficit é alguma coisa, daí quando é déficit pode ser déficit público, déficit do governo, déficit orçamentário, o que vem adiante não importa, o importante é o déficit. Déficit é a diferença entre o que você gasta e o que você tem. Então, toda hora você está incorrendo em déficit à medida que você vai realizando despesas, certo? Então, o déficit ele é um fluxo, né? Então, é como se fosse uma torneira, o déficit. Mas ela cai e aumenta a dívida. Então, a dívida é um estoque, certo? Ah, você é capaz de dizer qual é a sua dívida. Quanto é que você deve? Ah, eu devo tanto para minha mãe, eu devo tanto para o meu pai, eu devo tanto no banco, eu devo tanto para o vizinho, eu devo tanto para não sei quem. Então, sua dívida, você a qualquer momento, né, você é capaz de dizer qual é. Agora, o déficit você não é capaz, porque toda hora você está incorrendo em déficit, está realizando despesas, certo? Então, você não é capaz de dizer, tá bom? Então, eles perguntam muito. Outro que eles perguntam muito é produto. Produto é fluxo, porque você não é capaz de medir, aí você pode colocar aqui produto agregado, tá? Produto agregado, você não é capaz de medir o produto da economia. Por quê? Porque toda hora está havendo produção. Você só consegue medir num espaço de tempo. Por exemplo, você diz assim, o produto da economia em 2017 foi de tanto, né? Mas você mediu num espaço de tempo. Num ponto você não consegue. Por quê? Porque num ponto você está medindo, está sendo produzido mais. Então, produto agregado, como renda agregada, né? Como todas as formas de renda, salários, juros, aluguéis de lucros, né? Tudo isso é um fluxo, certo? Agora, se você colocar poupança na economia, poupança é um fluxo. Por quê? Porque os setores da economia, eles poupam, né?
todos os setores poupam, as empresas poupam, as famílias poupam, o governo poupa, o setor externo poupa, né? Então, a poupança, você não consegue medir num ponto de tempo. Agora, você pode falar assim, Luísa, mas o total poupado, você é capaz de saber qual é o total poupado, não é? Por exemplo, você tem uma caderneta de poupança, você quer saber o total poupado. Você entra lá na internet e clica lá para saber qual é o seu saldo, né? Então, o total poupado, você coloca esse total, aí já toma outro cunho, né? Total poupado vai ser estoque. Tá certo? Por exemplo, quantidade de moeda. Ou, se você quiser, oferta de moeda. A oferta de moeda, ela é feita, a oferta de moeda primária, ela é feita pelo Banco Central. E o Banco Central, ele tem um controle total a todo momento da quantidade de moeda que ele colocou na economia. E por esse motivo, nós dizemos que ela é um estoque. Tá certo? Agora, se você colocar variação, né, da oferta de moeda, variação da oferta de moeda, aí ela já vira um fluxo, porque a variação quer dizer que está entrando e está saindo. Né? Aqui você podia colocar também oferta de moeda. Certo? Já acabou a aula, mas deixa eu só concluir esse assuntozinho, tá? Se você colocar investimento, investimento vai ser um fluxo, né? Você fala o total investido numa empresa, você é capaz de saber o total investido. Por exemplo, você vai numa empresa, você sabe quantas máquinas tem ali, quantos equipamentos tem ali. Você vai no livro de contabilidade, você vê e você sabe quanto é que foi o total investido, né? Então, riqueza pessoal. Riqueza pessoal é um estoque. Você é capaz de saber quantos apartamentos você tem, quantas casas, quantas fazendas, quantos sítios, quantos carros. Não é verdade? Então, mas os principais é a dívida, o déficit e o produto da economia. Tá bom? Que eles mais perguntam. Tá bom? Então, a gente vai dar uma paradinha aqui, daqui a pouquinho a gente volta.